A seguir, Linha de Fundo, livre para todas as idades. Canal Universitário de Piracicaba. Olá, estamos começando mais um Linha de Fundo aqui para comentar o final do Campeonato Paulista, né? O primeiro jogo que teve, Libertadores também, e o nosso time titular aqui, o Lucão e a Dani. Então vamos lá, né? Falar desse primeiro jogo da final do Campeonato Paulista entre Corinthians e Ponte Preta. Uma surpresa, uma bela vitória do Corinthians. Mais um resultado inesperado. Não que o Corinthians não pudesse ganhar, mas não por esse placar, né? Os últimos jogos da Ponte. Exato, até pelo que a Ponte fez contra o Palmeiras, não se esperava que a Ponte ia ser jogar tão abaixo assim. Então, foi realmente surpreendente os 3-0. Mas será que é o peso de eu nunca ter conquistado um título de expressão, né? Seria o primeiro título da Ponte Preta? Será que isso pesa? Não sei se tem tabu. Alguma coisa, porque pelo amor de Deus, um time com mais de 100 anos nunca ter ganhado nada. Eu acho que é mais a dificuldade do Palmeiras de jogar contra a Ponte do que o jogo com o Corinthians mesmo, porque a Ponte, é o que a gente até tinha comentado antes, a Ponte que jogou contra o Santos não era essa Ponte maravilhosa, coisa de futebol lindo de se ver, que nem jogou contra o Palmeiras. Aí contra o Palmeiras faz algo excepcional, uma coisa que foge à regra do que eles fizeram em toda a competição. E agora contra o Corinthians voltou a ser a Ponte normal, né? Time... vou arrumar uma encrenca aqui. Acho que você tá sendo meio clubista, hein? Porque apesar de ser palmeirense também, eu não acho que a Ponte tenha vencido o Palmeiras por incapacidade do Palmeiras em não ganhar, do que por competência dela em fazer um bom jogo. Não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer o seguinte, que parece que o Palmeiras tem esse tabu contra a Ponte Preta. Parece que jogando com o Palmeiras a Ponte se esforçou mais, foi além do que eles costumam ir. E não que o Palmeiras que perdeu, porque o Palmeiras jogou nada, mas aquele jogo específico contra o Palmeiras, a Ponte fez um futebol excepcional, colocou o time do Palmeiras no bolso mesmo. Tanto que a gente acreditava que ela fosse fazer o mesmo com o Corinthians, porque o Corinthians também tá naquela ilusão de que tem um time voando. Na verdade, é um time que está se acertando, né? O Carrilho está conseguindo ali pegar algumas peças-chave, está conseguindo produzir alguma coisa. Agora, 3-0 é um resultado inesperado. Sim. Só para fazer uma comparação de novo, contra o Palmeiras eles jogaram um futebol excepcional e contra o Santos, a Ponte não jogou um futebol tão bonito. Eles seguraram, né? Então, contra o Santos eles ganharam, eu acho, mais por incompetência do Santos do que por competência deles. Diferente do jogo contra o Palmeiras. Então, isso que eu quis dizer, que contra o Corinthians, a Ponte voltou a ser aquela Ponte que jogou contra o Santos. Uma Ponte, um time mais omisso, né? Contra o Santos ainda conseguiu segurar alguma coisa, né? Agora contra o Corinthians. Foram 3 gols na casa da Ponte, né? Pegou um time em Campinas. Eles foram um time omisso, pegou um time embalado que, apesar de não ter essa qualidade toda de elenco, tá vindo bem, fazendo bons jogos. Alguns jogadores do time fazendo sempre bons jogos, que nem o Jô, os últimos jogos do Jô têm sido bons jogos no Paulistão, né? Porque o que explica a eliminação na Copa do Brasil, por exemplo? Eu acho que também, é o que eu falo, é a limitação do elenco. Eu acho que o elenco focou numa coisa, eles focaram nesse Campeonato Paulista, aproveitaram-se os outros times disputando outras competições que são de maior importância para os rivais e aproveitaram e falaram, vamos bater nessa tecla, vamos com tudo. E à medida que os resultados foram vindo, acho que isso deu um ânimo maior ainda para buscar cada vez mais, né? Eu, sinceramente, acho que o Corinthians, né, o torcedor corintiano, o Corinthians não pode se iludir, como muitas vezes a gente, como palmeirense, já teve essa ilusão de achar que o time estava bom e na hora do vamos ver mesmo em outros campeonatos, o time não produzia e passava todo aquele aperto, chegou até a ser rebaixado para a segunda divisão. Então acho que o Corinthians precisa de reforço, não adianta se iludir, porque vão combinar, para mim, na minha concepção, já é campeão paulista. Não sei até que ponto o Paulistão é critério
né, pra você, não só o Paulistão, mas os outros campeonatos, né? Estaduais. Por exemplo, o Vasco, no mesmo ano que ganhou o campeonato lá, caiu, foi rebaixado, enfim. Se fosse assim, o Santos seria o maior campeão do Brasil. Pois é, a voz da consciência falando aí é verdade. Então, e é aquele negócio, né? Tem a questão do campeonato do Campeonato Paulista ser mata-mata, né? O que proporciona esse tipo de coisa. Onde a Ponte Preta conseguiu chegar nessa final, onde o Corinthians, que talvez não fosse o melhor, que não é nem de perto o melhor elenco dos 4 grandes da competição, chegasse na final também. Então, é o que eu disse, o campeonato de mata-mata, ele dá essas oportunidades. É o momento. É o que aconteceu com a Ponte Preta. Um jogo contra o Palmeiras, eles mataram o jogo e conseguiram avançar. Então, e o Corinthians, por exemplo, por outro lado, em outro mata-mata, não conseguiu. Exatamente, é a mesma coisa. E contra um time que, teoricamente, está pior que o Corinthians, porque está disputando uma Série B, com um elenco até inferior. Então, é o que o campeonato de mata-mata o futebol oferece. Então, o Corinthians tem que se planejar bem para esse começo de brasileiro, porque tem um elenco reduzido, com poucas peças de qualidade, então tem que tomar cuidado para não ter surpresas desagradáveis aí para frente. O Corinthians, todo mundo falava, né? Entrou como a 4ª força da capital, né? Palmeiras sempre foi falado como favorito, o Santos também, né? Sempre favorito no Paulista. Até o São Paulo se falava ali, né? Porque tinha aquela incerteza do Rogério Ceni, alguns jogadores novos. E o Corinthians veio o campeonato inteiro naquele, né? Ninguém falava muito, foi chegando. E, por surpresa ou não, né? Conseguiu chegar na final e já meter 3-0 na Ponte. Pra falar a verdade, eu acho que a maior surpresa desse campeonato não é o Corinthians na final, não é a Ponte na final. Eu acho que, pra mim, pelo menos, é o futebol do Santos. Desde o começo, eu nunca achei que o Santos ia ser eliminado tão cedo da competição. Ainda teve uma peleja para se classificar, né? Que foi só nas últimas rodadas que ele conseguiu a classificação. Sim, e um futebol que decaiu muito do ano passado. E é o que a gente falou, né? Manteve a mesma base do elenco, manteve técnico. Então, é uma surpresa mesmo. E não sei se vocês chegaram a ver ou receberam algum textinho no WhatsApp que soa familiar da Copa do Mundo de 98, inclusive o início é o mesmo, falando que o Corinthians comprou o jogo da Ponte, né? E aí aqueles mistérios, até algumas páginas no Facebook já fizeram essa comparação do texto enviado em 98, é o mesmo texto que ressuscitou agora em 2017. A internet essas teorias da conspiração aí são... Ganhou, gente, fazer o quê, né? Só não pode deixar fazer 3-0 lá em Itaquera, que nos pênaltis o Corinthians não ganha lá, não. Tanto que o Rodriguinho, que foi o nome do jogo, né, fez 2 gols. Agora deu uma assistência cara, e ele não vai jogar o próximo jogo, porque ele tomou, acho que o 3º cartão amarelo, tá suspenso. O Fagner talvez seja suspenso também, né, porque por causa da punição. No jogo foi contra o São Paulo, né? Foi, que ele deu uma paulistinha. E tem um outro jogador do Corinthians também que tá suspenso, que eu não me lembro quem. Mas enfim, o Corinthians está já desfalcado. E aquela coisa, não tem elenco para repor, né? Mas será que a Ponte dá um apurozinho aí pro Corinthians? 3-0 é muito difícil. Assim, difícil. Não Tudo é impossível, né? mas eu acho muito difícil, assim, é o que eu falei. O que eles fizeram contra o Palmeiras é o jogo do ano, assim. Pode ter mais. Foi, né? Porque agora com certeza o elenco vai desmanchar. Se tivessem mais 10 jogos contra o Palmeiras, eu acho que eles não fariam mais aquele resultado. E eles tendo que repetir isso contra o Corinthians, eu acho bem difícil. Isso para levar para os pênaltis ainda, né? O Palmeiras, com todo o elenco que tinha contra eles, não conseguiu reverter. Então, eles ainda fora de casa, é um resultado muito difícil. Né? O Corinthians está com as 2 mãos na taça, assim, só falta erguer só. Falando de Libertadores agora, né? A gente teve esse jogo do Palmeiras na semana passada contra o Penharol. Fatídico jogo. Tiro, porrada e bomba. Aconteceu de tudo. Teve virada do Palmeiras, teve briga de torcida, teve tudo.
E Palmeiras ganhou, né, do Peñarol, 3-2, uma virada Milagre. Mentira, espetacular. Muita competência do elenco ali. Saiu reverter esse resultado, perdendo de e do 2-0. técnico, né? Saiu perdendo de 2-0 no primeiro tempo e no segundo fez 3 gols, virou. E aí, a partir daí, começou a guerra. Terceira guerra mundial. Como diz o Mr. Catra, vai começar a pi. Foi isso que começou no jogo mesmo. Mostra o que acontece com os times brasileiros na Libertadores, né? Quando o pessoal fala da catimba, dos times sul-americanos e tal, acho que não é... Catimba o brasileiro sabe fazer também. Mas eu acho que quando se trata dos times sul-americanos, eles não querem jogar bola, né? Ainda principalmente esse time especial, o Peñarol, não é a primeira Libertadores que eles fazem isso, não é o primeiro confronto Não é o primeiro time com brasileiro que eles arrumam briga, que tem esse tipo de coisa. E o que aconteceu lá no Uruguai foi ridículo. Foi criminoso, né? Pode-se dizer. Mas também a entidade, a Conmebol, ela é omissa. Ela sabe de tudo isso que acontece, ela nunca toma uma atitude, ela como responsável. E primeiro, né, já fazem anos que a gente percebe que a Conmebol não beneficia muitos times brasileiros na Libertadores, a gente né? sempre comenta isso, Sim. que sempre o time brasileiro é prejudicado por Seja pela arbitragem, por algumas atitudes da Conmebol. Falando propriamente do jogo, o primeiro gol do Mina, que puxaram o Mina, claramente foi falta em cima dele, foi um gol do Peñarol. Isso daí tudo bem, o Palmeiras conseguiu virar, mas se ele não tivesse revertido o placar? Também porque acho que, né, se o Palmeiras não tivesse vencido a partida, nada disso teria acontecido. Mas enfim, foi ridículo o que a equipe do Peñarol fez lá. No dia seguinte a Chapecoense jogou também, perdeu de 3-0, se não me engano, do Nacional, não aconteceu nada, né? Assim, aí você vê que é mais pelo placar, ânimo exaltado, a equipe agora tá virtualmente desclassificada da Libertadores, acho que isso mexeu com os ânimos ali. Eles não tinham nada a perder, né? Então eles foram pra briga mesmo. Então, agora a gente espera que a Conmebol... não vai ter. Que a Conmebol puna o Peñarol e assim, uma punição justa, né? Que esse negócio de tirar um mandozinho de jogo, isso aí não vira nada. Teria que uma punição rigorosa mesmo, porque não dá mais pra isso acontecer. Porque é o que eu falei, foi criminoso. E o reflexo se viu na arquibancada, né? Porque exato. botar um espelho do que acontece dentro de campo vai pra fora do estádio trancarem os jogadores dentro de campo pra briga acontecer. Não, e a Conmebol assumir a responsabilidade, falar que ela que fechou viu? É um absurdo. Ela tá querendo o quê? Tirar... Não sei o que... E é engraçado assim, que o nosso jogador Felipe Melo foi perseguido, punido. Não, e foi punido pela Conmebol. Já foi suspenso, né? E o Peñarol, que causou todo esse negócio, talvez... que o time inteiro deveria ser punido, porque não fosse... Pegaram 2, 3 jogadores do Peñarol ali, mas viu, foi o time inteiro que foi pra briga. Jornalistas que estavam em campo, que a gente sabe que também o William, se não me engano, não lembro quem foi, não foi o William, foi o Egídio, falou que foi agredido por um jornalista uruguaio. Dirigente, porque você via aquela confusão no túnel, ninguém estava tentando separar, eles estavam querendo arrumar mais briga. Sim, com certeza. Você fala, punição pra quem? O que ali? Então, é assim, o Felipe Melo, eu acho que ele tem que ser punido, porque... Apesar de eu concordar com a atitude dele, de eu achar que ele estava certo em se defender, tudo, para aquilo não virar uma coisa maior, eu acho que ele tem que ser punido pela agressão. Você não pode dar um soco em alguém e sair impune. Até aí eu concordo com a punição para ele. Porém, tem que ter uma punição do tamanho do que foi... Da gravidade do que ocorreu. Uma punição maior do que a do Felipe Melo, né? Eu acho que, no mínimo, de cara, o Peñarol já ser desclassificado, sem jogar, já é desclassificado, sem jogar, e deveria ser proibido de participar de competições internacionais pelos próximos anos aí, porque... Foi muito feio. Não, graças a Deus que nada aconteceu, né? Porque... dos males o menor, né? Era pra ter acontecido coisa muito pior. E essa questão até
Eu tava vendo uma reportagem que no Uruguai a polícia não pode ficar dentro do estádio, né? Só seguranças particulares. Então isso é uma empresa terceirizada que faz segurança dentro do estádio. Que, inclusive, quem assistiu o jogo, quem viu vídeos... Não tinha ninguém, né? Não, Todo mundo. E, inclusive, essa segurança particular na arquibancada tava agredindo a torcida, tava agredindo o jogador. Tem um que joga o cesto de lixo pra torcida do Palmeiras. Então, ou seja, não adiantou de nada. Então, é complicado, né? A sorte do Palmeiras, ou a inteligência do Palmeiras, que levou quase mais segurança do que jogador, né? Que tinha Foram 20 torcedores, né? Seguranças para defender os jogadores ali. Não, e a torcida do Palmeiras ali que também não entregou. Assim, se a torcida do Palmeiras recua, ia vir todo mundo pra cima, eles iam apanhar muito. Várias pessoas que estavam na arquibancada falaram que a torcida do Palmeiras se uniu e foi todo mundo segurar o portão, porque senão... E o pior ainda é que teve uma hora que a gente via os jogadores do Penharol pedindo calma pra torcida, né? Sim. Eles acabaram de brigar ali e iam lá na torcida. Não, calma, não brigue. Não dá pra entender, né? quer? Não, esse jogo foi uma parte do Mina pegando o tripé de um jornalista e correndo. Aí você vê, assim, os ânimos, Foi né? um caos Como que tava. total. Foi um caos esse jogo. Mas ganhamos, né? Isso que importa. Importa. Agora, O próximo jogo do Palmeiras contra Fora o também. Jorge Wilstermann. Wilstermann. O grande Jorge Wilstermann. Mas Que o Palmeiras jogou bem, né? Tá ali, né? O Palmeiras já tá quase classificado, né? Eu acho que um empate já. O Palmeiras talvez tenha a chance de se classificar sem jogar o jogo da quarta-feira ainda. Que uma vitória do Penharol ou um empate já dá a classificação pro Palmeiras antes do jogo da quarta-feira. E esse jogo da quarta-feira pro Palmeiras é um jogo bem difícil. Se o Palmeiras for classificado para lá, são outros ânimos para jogar, então ficaria um jogo mais tranquilo. Então pro Palmeiras seria muito bom se classificar na terça. Na quarta-feira o Palmeiras joga na altitude, sabemos que lá Bolívia. é complicado jogar. O próprio Penharol tomou 6-0 no primeiro jogo contra o Jorge Wilstermann, então você vê que não vai ser um jogo fácil pro Palmeiras. Sim. Eu acho que foi a surpresa do grupo, né? O Jorge Wilstermann. O Santos também tá na Libertadores, né? Mas ainda não tem nada definido. O grupo do Santos tá meio embolado, né? Desculpa, bem antes de bolado. interromper, só, se não me engano, foram 3 presidentes de clubes brasileiros conversar com o presidente da Conmebol esse final de semana. Foi o presidente do Palmeiras, o presidente do Flamengo, e não me recordo o outro presidente. Deve ser do Santos, Botafogo, uma coisa assim. Até porque toda vez, como a gente fala, algum time brasileiro é prejudicado na Libertadores. Isso aconteceu com o Palmeiras hoje, mas pode acontecer com os outros times Sim, também. Não com sei certeza. se foi o presidente do Atlético, enfim. Um dos times Sabe o que poderia fazer? Eu queria ver se os 8 times... São 8 que estão disputando 6 times brasileiros que entraram para disputar essa Libertadores. Se todos falassem, a gente não vai mais jogar a Libertadores esse ano. Cada um tem competição, que é a maioria os times brasileiros. E mesmo sendo maioria, o brasileiro não tem força dentro da Libertadores. É sempre verdade. Prejudicado, fase de mata-mata sempre dá um jeito de colocar brasileiro contra brasileiro para já ir eliminando desde o começo. Final contra brasileiro não pode mais ter. Então tudo vai indo contra o futebol brasileiro dentro da Libertadores. É verdade. Também o presidente da CBF não é muito, né? Tá foragido. Não tem muita voz, né? Fazer o quê? Mas é isso, a gente vai acompanhar, né? E o Santos? O Santos a gente não terminou de falar, né? O Santos ele tá em primeiro lugar do time dele, mas ainda não tem nada definido. O grupo tá embolado, Tá né? bem embolado. O Santos tá com 5 pontos, aí na sequência os outros 2 times estão com 4 quatro, e o último colocado com 2. Então não tem nada definido ainda. E o grupo do Santos acho que tem um jogo a menos ainda do grupo do Palmeiras. São 2 jogos ou 3 jogos? Então, são 3, tem um essa semana e mais 2. O Palmeiras tem um agora e mais um depois. É verdade. E daí, por exemplo, essa fase de grupos está terminando agora, vai ter um distanciamento grande, porque para terminar lá no final do ano, né? Quanto tempo será esse descanso entre as fases? Porque deve ser um tempinho considerável, acho que deve né? ter. Eu não sei Porque quanto, senão já era para acabar agora, em julho, por exemplo, como sempre, junho e julho. Não dá pra entender muito bem o porquê Porque dessa... os jogos agora estão indo rápido, né? Assim,
pelo menos 2 semanas consecutivas agora. E é complicado, né? Porque, assim... Tira o ritmo, né? Exatamente. Você Quebra o ritmo. pega um time que vem Embalado. numa sequência boa de vitórias, você quebra esse ritmo pra depois jogar lá na frente. Até porque esse ano tem Copa das Confederações também, né? Então não sei se vai ter um intervalo aí no meio do ano. Apesar de Brasil não participar, mas tem, acho que o Chile que participa, né? Que ganhou a Copa América. Então não sei se vai ter algum intervalo aí no meio do ano. Deve ter um mês parado aí, né? Mas é isso, vou comentar do 15 também, né? O 15 tá num processo de reformulação total, quase total do time. Chegou um técnico novo, né? O Márcio Fernandes, que vai comandar o 15 no Campeonato Brasileiro da Série D. E ele tá analisando os nomes aí, o 15 já mandou alguns jogadores embora, trouxe outros pra jogar, e o técnico novo também, né? Então a gente vai acompanhar como que vai ser esse... Processo de adaptação. Esse novo início, né? Novo, que é agora... Recomeço. Recomeço. Agora é esquecer o fiasco que foi esse Paulista, né? E botar a cabeça no campeonato da Série D E lembrar, né, que se não se classificar agora, da Série D, assim, você sai, você tem a sua chance, né? Não tem essa de cair ou de se manter disputando ano que vem. Aí tem que subir. E o 15 abriu mão da Copa Paulista esse ano, não né? vai jogar Copa Paulista porque não vai ter como, nem dinheiro, nem gente pra jogar, porque acontece, acho que simultaneamente, né? As duas competições. E tá certo, né? E aquela coisa, né? Chegou um técnico novo, vai começar um trabalho todo novo. Mas aquela coisa que a gente sabe, né? Se começar a perder, provavelmente vai sair. Vão rolar. Não, mas vamos ser sinceros, né? Pelo futebol que o 15 apresenta, apesar de ter sido esse fiasco, eu acho que para um nível de campeonato de Série D, eu acho que o 15 tem uma certa obrigação de ir bem, pelo menos, sabe? Mostrar alguma coisa diferente do que foi esse Paulista, né? O 15 não tem um time assim também que você fala, nossa, o 15, querendo ou não, tá na 2ª divisão. Era até ano passado, tava na elite do futebol paulista. Entendeu? Também o time não é, né? Isso. Por isso que eu falo que comparado aos times que tem na Série D do campeonato, sim, então tanto na Série C também, né? A gente vê alguns até na própria Copa do Brasil, né? Você fala, meu Deus. Isso aí, a gente fica por aqui então com o nosso Linha de Fundo. Se você quiser nos acompanhar nas redes sociais, entra no facebook.com/tvunimap, youtube/tvunimap também, e no nosso site tvunimap.com.br. Até semana que vem. Tchau!